aquele momento, Silene, que você também não sabia que estava no roteiro, que o Alex coloca, não fala, que é pra pegar de surpresa mesmo. A pessoa ficar um pouco constrangida e tal. É um negócio legal. Assim, muitas pessoas agora elas só assistem um episódio por conta disso. Ah, sim. É um momento, Silene. A parte dos cortes. É a parte dos cortes, é aquela parte que o Alex manda pro seu pai, manda pra sua mãe. Talvez eles fiquem com vergonha, assim, ou não, depende do que você vai dizer aqui, Silene. Que é aquele momento. É aquele momento que o Alex espera, que ele fica feliz, que ele tá ali correndo pra colocar num ponto que ele esqueceu, ó lá. Não. É aquele momento. Silene é o nosso digníssimo. O nosso quadro, Alex, Fora do Canteiro. Pode falar. Caramba, Alex. Alex, assim, bem da verdade, é a consistência. Eu acho que você não tem nem mais direito de errar o fora do canteiro. Não posso. Então, não há mais elogio. Você tinha que bolar uma outra coisa pra surpreender a gente. Vou melhorar isso aí, cara. Vou mostrar a vinheta pra Silene, pra ela ver a vinheta. Quero ver se funcionou a vinheta. É que tem um delayzinho aqui. Ok. Seu telezinho mais vai aparecer já aí pra vocês. Olha lá, vai. Agora, acho que é agora. Olha lá. Ih, ó, não foi não, Alex. Pra mim foi. Eita, não O que fiquei. importa é isso, Alex. Se pra você foi. Tá vendo, não Pra importa. você foi. Tá tudo bem, então feliz. Meu Deus do Ok, céu. vamos lá. Vamos lá. Deu certo aí? Nós não sabemos, Alex. Deu certo. Silene, agora aquele jogo rápido, bate-bola, perguntas diretas, objetivas, em que você vai revelar um pouco quem é a Silene fora do mundo da infraestrutura, fora do mundo do BIM, fora do mundo da inteligência, da geotecnia, Tira a Silene. das 5 faculdades e do hipismo. Que essa é uma coisa que já até responde a primeira pergunta, que é o seguinte, Silene. Fora tudo isso que a gente falou, você tem mais algum hobby que você possa compartilhar com a gente, que seja seu... Agora, um atual, vai, Silene. Eu tô tentando fazer uma vida um pouco mais saudável. Então, eu tô jogando a beach vôlei com os colegas. Eu sempre gosto de tentar um novo esporte. Tô tentando ser menos sedentária, porque eu tenho uma tendência a não querer fazer nada. Então, agora eu tô trabalhando isso comigo, de fazer um esporte. Eu tô também esquiando, né? Porque perto da minha casa eu já sei esquiar. Agora eu tô começando com o snowboard. Então, assim, tô tentando ter uma vida um pouco... Muito humilhação. Não é do quadrado. Tô tentando deixar uma vida menos sedentária depois do beach vôlei, do treino, academia e o esqui, né? Então, assim, eu tô tentando deixar a vida sedentária. E de vez em quando piloto em Fórmula 1. Trabalho 12 horas por Uma dia. paixão que eu tô tendo ultimamente, que tá me fazendo muito bem, é o yoga. Eu tenho minha professora, que é uma minha amiga que nós somos melhores amigas desde sempre, e ela é fantástica, bem Esther, e ela faz essas aulas online, e eu consigo fazer da Itália a aula com ela, porque eu gosto muito de fazer aula com ela, pra mim é muito... Eu tô achando muito bom fazer yoga, porque trabalho meu corpo. Ela é brasileira? Ela é brasileira, ela é super Esther, Bruno, ela é fantástica. Então, acho que o meu hobby atualmente, aquele que eu tenho mais, que tem trazido mais benefícios pro meu corpo, é realmente o yoga, que eu comecei a fazer na pandemia. Conheci o yoga na pandemia, sempre com ela, e... Não, muito legal que a Silene foi a primeira que contou um hobby que ela pratica há mais de 4 anos, né? Porque as pessoas geralmente vêm aqui e falam de hobbies que ele começou pro DRCcast. É isso. Ele fala assim, eu tô fazendo um hobby Quando eles novo. mandam um roteiro, eu pesquisei e falei, eu vou falar esse. Eu vou falar esse. Mas que coisa... Olha, Silene, isso porque ela só falou um hobby, né? O yoga me transformou tanto, Rafa. Mas, Silene, agora vamos lá. Em que sentido? Na parte de concentração, foco? É o seguinte, são muitas posturas que requerem concentração. E eles falam que quando você faz essa concentração que você tá no tapetinho, você leva pra vida. E é verdade, eu consigo ser muito mais centrada, usar as minhas capacidades, porque eu tenho mais objetivos. Eu consigo também trabalhar a questão de objetivos. Depois que eu comecei. Parece um pouco utópico, mas realmente... Não, mas eu não acho. Não, eu não acho. muito bem. Tanto não acho. Eu tava aqui, quando você falou, eu tava assim, ó. Ele falou, tem uma parte de postura, já me senti mal. Exato, quem não pratica yoga começa a praticar, tem que estar concluir uma. O Gonzalo tá com a perna atrás de vez. Se tem uma coisa de quem gosta, por exemplo, assim, às vezes de musculação, algum esporte de negócio assim, ele não descaracteriza esportes de postura e de alongamento. É duro, bicho. Trabalha o corpo inteiro, inclusive, não só fisicamente. Mentalmente, né? Mentalmente também. Respiração.
flexibilidade. Mas fisicamente também é pesado. Por exemplo, trabalha muito. Por exemplo, o Alex, né? Por exemplo, o Alex começou o boxe. Postura. Só que ele foi um saco. Aí ele foi um dia. O problema é que quando o Alex começou o boxe, ele foi um dia. Aí quem mais, Alex, você começou? Você o jiu-jitsu, o Muay Thai. Aí ele Muay Thai. foi um dia também. Um dia. Então o Alex, ele é faixa branca em tudo. Ele vai pro MMA agora. Silene. Peraí, deixa eu ver aqui. Opa, tá fora de ordem aqui. Essa eu quero ver da Silene. Silene conhece o mundo inteiro. Silene, destino ou férias dos sonhos, que você ainda não realizou, né? Ou algum lugar inesquecível que você já foi? Eu amo viajar. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu não tenho nem muita frescura. Por exemplo, se eu tiver que andar 10 lugares em um dia, eu nem durmo. Vou. Eu gosto muito de viajar. E eu percebo que hoje, por mais que eu tenha conhecido muitas cidades e tal, eu tento fazer um turismo um pouco mais cultural. Então, quando eu consigo ter mais contato com o pessoal, com o modo de vida, hoje me atrai mais do que ver pontos turísticos. Então, no período da minha vida, eu fiz o giro, a volta ao mundo, né? Eu viajei, fiquei 6 meses viajando o mundo, quando eu fui pra Itália, logo quando eu fui pra Itália, eu fiz essa viagem. Então, assim, eu vi muita coisa. Só que agora o que eu aprecio muito é a vida cotidiana. Então, qualquer lugar que eu gosto de aprender um pouco sobre a cultura. E algumas culturas eu tenho dificuldade de entender. Algumas, pra mim, são mais fáceis, né? Eu acho que algumas são mais parecidas. Que foi difícil de... Por exemplo, eu fui recentemente na Arábia Saudita. Sim. E pra mim, eu já tinha ido em Dubai, já tinha ido na Malásia, já tinha ido na Indonésia, em alguns países que ele tem uma religião, né, a religião do islamismo. Então, assim, quando eu fui na Arábia Saudita, eu tinha um pouquinho de medo do que eu iria ver, porque é um país que liberou pro turismo em 2019. E tenho um colega que trabalha comigo, que ele trabalhou 5 anos na Arábia Saudita, no metrô que foi entregado em dezembro de 2024. Quando eu cheguei lá, pra mim foi fantástico ver a cidade, uma infraestrutura, estruturas, assim, linda, vazia. Agora eles estão esperando chegar 2 milhões de pessoas para começar a movimentar essa cidade financeira, centro financeiro de Riad. Eles fizeram, tem até um monotrilho que leva de um prédio ao outro, os prédios são todos coligados, porque no verão, interligados, porque no verão faz muito calor, então pra uma questão de clima e comodidade, de tudo. Então assim, eu vi aquela estrutura e tal. E eu, como mulher, né, eu tive algumas experiências na minha vida também, que eu sou muito empática também com mulheres, sabe? Eu tento me colocar... Eu sendo mulher, né? Consigo me colocar também no lugar. Então eu ficava pensando, nossa... acho que os maridos são muito ciumentos, né? Essa roupa deles. Então, eu me sentia sufocada vendo elas, assim, não corretamente, porque elas não se sentem sufocadas, mas eu tive um pouco de dificuldade no início de perceber, mas conversando com elas, eu tentei ter muito contato com o pessoal local, conversar o máximo que eu pudesse entender, e eu aberta também para entender a cultura deles, apesar de ser muito diferente da nossa. Conversando com eles, elas falaram que eles tratam muito bem mulheres, têm muito respeito. Então, a gente vê, assim, algumas vezes aqui no Brasil, né, a mulher pode ser objetificada. E então, a gente, talvez lá... Então, eu ainda não tenho uma opinião formada, mas foi um país que me deixou um pouco curiosa e pensativa. Sabe o que é uma boa coisa pra pensar? Ah? A gente não sabe o que é bom pro outro. A gente sempre se surpreende. Sim. Por exemplo, você chegar e você falar pra você assim, ó, silêncio. Não, sim, você aprende. Não, o que mais você aprende é exatamente isso. Você tinha uma visão, aí você conversou com elas, aí você... Sim. Eita, peraí que talvez eu esteja enxergando só do meu lado da laranja. Eles tratam melhor essas mulheres, que é o que elas me falaram. Não, eu não gosto como eu venho tratada as mulheres vêm tratadas no Ocidente, elas não vêm respeitadas. E pra mim, e às vezes a gente pensa, então eu gosto muito desse confronto, sabe, com diferentes modos de pensar, justamente pra gente criar o nosso, abrir o nosso leque pra... Porque às vezes a gente pensa que a gente
a gente enxerga um valor ou até, por exemplo, uma liberdade que a gente acha que tem e compara com a liberdade que ela não tem, achando que a nossa é o bom. Mas é isso, né? A gente aí fala assim, não, eu gosto muito do Brasil porque eu posso ir pra qualquer lugar. Eu falo, então vamos. Não, mas é perigoso, não vou. Vou não. Muita gente É uma liberdade que não existe. É muito perigoso, a gente tem a dificuldade. A gente tem liberdade pra ir a qualquer lugar. Desde que seja no horário certo. Então, uma coisa que eu vejo, assim, eu acho que uma das vantagens, assim, acho que de quem viaja mais muito, eu praticamente não viajei muito, assim, viajo um pouco, mas nunca viajei muito, é de que você vai cada vez mais, mas mais que viajar, estar disponível e disposto a conversar, escutar, prestar atenção no que as pessoas estão dizendo, é que a gente não sabe o que é bom pro outro. Até, tipo assim, um exemplo que o Renato lá, o Amoedo, fala, que eu acho que é muito legal, é assim, ó, eu chegar pra você e falar assim, você tem que comer tal coisa, que é muito bom, que a minha cultura fala que isso é bom comer isso, não sei o quê. Você fala, né? Dá um mês eu descubro que eu tenho uma doença de intolerância àquilo. Eu paro de comer aquilo. Eu não sei nem o que é bom pra mim amanhã. E a gente quer sair cagando regra que é bom pros outros no mundo, né? Então é muito difícil isso. Eu não tenho a mínima ideia. E quando você vai nesse lugar, você vai ganhando mais consciência disso, né? Por exemplo, que nem o Clóvis fala, né? Eu só sei que nada sei, e eu vou te contar uma coisa. Você só sabe que nada sabe porque Sócrates também falou. Porque senão você nem sabia que você não sabia. Você é mais ignorante que isso ainda. Quanto mais você aprende, mais você entende que você é ignorante. É isso. Pro todo e porque a outra pessoa sente. E você falou que você deu uma volta no mundo, uma curiosidade. Mas assim, por qual ponto, assim, qual foi o... Então, faz assim, mais assim, realmente, assim... Sair da Barra Funda. Fez assim, ó. Tietê. Foi em 2012. Fala os pontos. Eu saí da Itália. E fui pra Índia. Índia, ok. A primeira parada foi na Índia. Foi fantástico. Na verdade, eu não queria muito ir à Índia, sabe? Eu fui na região do Rajasthan, onde tem o Taj Mahal. E eu fiquei impressionada com a arte, com como que as pessoas são... não tem criminalidade na Índia. Apesar de ter pobreza, você pode ficar tranquilo, não tem criminalidade. E o pessoal é muito bonzinho. E assim, quando você abre a água do hotel, sai a água amarela. Então, assim... É muito diferente, né? Eles convivem com os animais, então você tá andando, tem um macaco andando do seu lado, uma vaca. Então, assim, mais uma arte e um lugar que eu me senti muito acolhida. Depois fui pro Japão, fiquei em Tóquio, que era uma grande metrópole. Quando eu cheguei em Tóquio, eu tenho dificuldade de comer comida muito temperada. Então, eu não gostei. Uma amiga minha amou a comida na Índia. Eu, particularmente, não gostei. Todo lugar é picante também. Eu não como muito comida picante. Então, eu sempre pedia uma batata bolida, um frango bolido. Então, eu tive um pouco de dificuldade para comer lá. Não comia salada, porque não era cozida. Então, eu ficava um pouco receosa. Quando eu cheguei no Japão, comi um prato. Eu cheguei num restaurante que a salada era grátis. Aí eu comi, só muita salada. Aí eu fiquei, nossa, eles devem ter pensado que eu tô comendo porque é grátis, mas é porque eu não tinha comido salada por um tempo, então eu não me adaptei muito com a comida lá. Cheguei no Japão, Tóquio, uma grande metrópole, pessoal muito bonzinho, quem tava ocupado, às vezes na metropolitana parava pra ajudar. Eles não falam inglês, assim, era difícil achar quem falava inglês, mas eles sempre muito preocupados em ajudar. Do Japão, eu fui pro Vietnã. E o Vietnã é um país, assim, que a gente deixou as malas em Hanoi e pegamos uma mochila. Com essa mochila, nós fizemos 14 dias de viagem em ônibus, porque lá não tem como você alugar um carro e ir andando, porque o GPS não pega nos lugares, senão você vai pro lugar errado. As estradas são muito buracos, assim, mas alguns pontos turísticos não tem aeroporto perto. Então, se você quiser conhecer, é uma viagem, assim, que é na raça mesmo, tem que ir. A gente olhava, eu tava com meu ex-marido, né, foi quando a gente casou, a gente fez a lua de mel, a gente olhava os alemãos com 3 crianças, a gente mal aguentando fazer a viagem de ônibus, assim, e tal, e eles iam com crianças, então, foi uma viagem de lá, a gente foi pra Siem Reap, na Camboja, e também tem o Angkor Wat, que é muito lindo, então foi bem legal. Da Camboja, nós fomos para a Malásia, Kuala Lumpur. De Kuala Lumpur, nós fomos para... não lembro. Enfim, nós fomos para a Austrália, ficamos um mês na Austrália, 15 dias na Nova Zelândia, depois a gente foi para o Chile, Brasil, Peru, fomos em Machu Picchu, eu achei muito, muito lindo o Peru.
México, Estados Unidos, Inglaterra e voltamos para Itália. Foram 16, não sei se eu falei 16, mas foram 4 mais 2 meses que nós ficamos viajando com uma malinha e foi muito, muito interessante. Muito Olha, legal. eu só queria dizer, Alex, pra Mariana, que se ela estiver escutando isso aí... Peraí, deixa eu pôr a câmera aí. Pronto. Eu queria dizer pra Mariana, se a Mariana estiver escutando isso daí, a gente só vai pra Itália. Não dá pra acompanhar, não. 6 meses, caramba. Ô, Silene, falando nisso, eu trouxe o assunto da viagem, eu quero aproveitar esse assunto da viagem. A gente vai pra Itália, provavelmente, pós-casamento ano que vem. Teria como fazer um guia turístico pra nós lá, não? Claro, com muito prazer. Olha só, dá pra esticar uns dias, então. Economizamos no... Olha só que beleza, hein? Que você acabou de colocar numa fria, porque a Silene falou 6 meses de viagem, Michel. E eu querendo ratear 15 dias. Mariana, eu não aceitaria nada menos que isso, só pra deixar contextualizado. Eu só gostaria de dizer pra Thaísa que... Andressa, eu também não aceitaria nada menos. Não, Andressa já tem uma... Fala aí. Não, você já tem uma não. Mas tem que agora... Não, Inclusive... agora que nasceu, ela tem o direito de viajar 6 meses, né? Não, eu falo, eu vejo o Silene falando, também gosto muito de viajar. O Rafael sabe, a gente inclusive já viajou junto. E acho de mel dos dois também. Foi, quando ele também é meu mesmo marido. Se for uma cidade que a gente não ia contar. Ele tentou me contar isso no início do podcast, mas ele deu uma calma. Vai tá tudo claro, Alex. Exato. Do cachorro do elevador, que mas enfim, e acho que, como você falou, né, os lugares por si só, né, paisagens bonitas e tudo mais. Mas para quem gosta de viajar, que fala, não, eu gosto de viajar, a gente gosta pela diferença de cultura, a gente gosta pela experiência, né? Porque o Rafael sempre falou, mas qual é a infraestrutura? O Rafael gosta de viajar, mas ele tem algumas coisas que ele gosta, como ar-condicionado, como bom transporte e tudo mais. E o viajante que tem esse gosto por viajar, ele quer mais do que isso, né? Ele quer a experiência, as pessoas, entender como essas pessoas moram, como essas pessoas se deslocam, é isso. Então, se você for fazer, no caso, o roteiro, o que ele espera é onde eu como e como eu volto pro hotel. É verdade. Itália, Por exemplo, ele falou, Índia eu acho que eu não comeria, assim, eu ficaria, eu talvez... Nossa, mas tem vídeos ótimos das comidas de rua. Pra lá e falou que... Africano no olhinho preto ali. Só que eu não conseguia comer muito bem lá. Nossa, são tão bonitos pra a mão de quem faz. Aquela unha limpa. Aquela unha limpa. Nisso, a Silene falou da Arábia Saudita, um abraço pro príncipe aí, né, Alex? Se quiser patrocinar a gente aí, né, Michel? Nunca se sabe, né? O Bin Arábia aí, que tá vai fazer. Road show. E Michel para a Raquel fazer um road show na Arábia. Já pensou? Quem sabe, hein? Olha, estamos aí dispostos a patrocínios aí. Levar a Aca, falar com o Tony. Vamos falar com o Tony. Aliás... Ele trabalha muito com a Índia. Inclusive, teve uns indianos que foram visitar a Aca Software. E o Tony foi um ótimo, recebeu eles muito bem. Nosso amigo, fala pra Silene aí, nossa proximidade aí. Tá? Fizemos umas reuniões. Já estamos. Um abraço pro Tony. Você viu que já tá, Alex, faz esse corte aí. Já estamos, agora. Já estamos organizando lá na ACA pra gente fazer o DRC Cast na Itália. A Edna já tá só de nos convidar. Não, a Edna falou que vai dar certo. Não, Michel, não desanima não. A Edna falou que vai dar certo. Vamos manter a confiança. Silene, músicas, estilo musical favorito. Você já falou pagode. Canta um pagode pra nós. Duvido. Essa eu também duvido. Vai lá, né? Vai na câmera. Não. Já tá em você, podia ser pior, Silene. Ele ia pedir italiano, que ele riscou aqui. Por favor, Silene. Olha, eu adoro cantar. Aliás, eu vou no pagode, quando eu começo a cantar, as pessoas saem de perto. Aí eu vou só indo pra frente. Eu começo a cantar, meus amigos também fazem como vai saindo, aí eu vou e chego lá perto do palco e canto, coloco no meu Instagram e recebo mensagem. Nossa, legal, mas você é muito desafinada. Então, não sei se vale a pena aqui pra audiência do DRCast eu cantar, não. Eu acho que vocês podem saltar essa parte. Fala uma letra, fala uma música de pagode, você vê de ver se é verdade. Deixa acontecer naturalmente. Olha só, eu sei todas. Inclusive, eu fui pro pagode agora vários dias, quando eu tava aqui em Belo Horizonte. Vou fazer uma outra publicidade do Deus Samba aqui. Domingo eu vou no Deus Samba lá em Belo Horizonte. Sempre que eu venho no Brasil, domingo eu vou no Deus Samba de Belo Horizonte, que eu adoro.
E aí eu ficava lá na frente, sabia cantar todas. Belo Horizonte só tem bar também, meu Deus do céu. Tem muito bar, bom. Meu Deus, só é de esquina a esquina Já que não tem mar, né? Vamos pro bar. É isso. É a frase de BH. Vamos lá, Silene. Música favorita, série de TV ou filme? Eu não sou o próprio ignorante. Eu não assisto televisão. O William ficou triste agora. Não assisto televisão. Game of Thrones. Paciência. Já nunca assistiu? Então a piada não vai dar certo. Não vai dar certo, Ana Paula. Mas eu já fui onde eles gravaram Game of Thrones. É mesmo? Na Islândia, não é? Não é aquela praia preta. Eu tô confundindo. Então você sabe o que é Game of Thrones? Eu acho que sim. Eu sei um pouquinho. Então você sabe quem é, como é que chama a mulher? Daenerys Targaryen. Eu tô em dúvida. O Alex pode Silene, só uma coisa. Mas eu acho que na Islândia. Tudo que sair dessa mesa, você duvide, tá bom? Então deve estar confundindo o filme. Pode ser, bem claro. Mas Game of Thrones é bom e Casa do Dragão também. Se você tiver tempo, assista. Eu não tenho nessa sua viagem, na sua viagem de volta pra Itália, vai lá num aviãozinho, põe lá, né? Alex, deixa eu contar pra você. Assiste. A Silene só vai ter férias daqui 1 ano de novo. Não, mas eu tô falando na volta. Então, mas é o único tempo que ela vai ter pra dormir no próximo ano. Na volta da Itália. Depois é 1 ano sem Silene, vale a pena. Não, mas o Silene, nem filme. Gente, eu sou filme. Eu não tenho paciência. Olha, Titanic, Avatar. Eu desprezava um hábito. De vez em quando. Olha, ela está revoltada. Não é possível. Gente, perdão, mas eu sou muito ignorante de cinema, não sei nome de atores. Mas isso é bom. Novela, nunca assisti novela. Só quando. Acho que a última novela que eu assisti, eu tinha 15 anos. O Clone. Não consigo. Esperança, aquela dos italianos. Rei do Gado. Não, o italiano tinha aquela. Terra Nostra. Passou na Itália, tá? Novela brasileira. Olha aí. Passou na Itália, os italianos conhecem e assistiram. Que caiu aí. Eu, particularmente, eu criei um hobby agora que eu assisto filmes clássicos mais de uma vez. É muito legal, Porque você descobre coisas. Não assiste nada. A Vida é Bela, eu assisti. Alguns filmes de história eu até assisto. Nossa, A Vida é Bela, boa. A Vida é Bela é muito, muito legal, né? Apesar de. Alguns filmes eu assisto. Mas filme, assim, de. Às vezes, história real, eu tenho mais paciência. Mas é um defeito, eu não consigo. Não. Silene, comida favorita. Fala uma comida principal. Olha. Principal prato da. Como é? Marcilene. Sua mãe? Na verdade, quem é o grande chefe da minha casa é meu pai. Rômulo. Quando eu tava vindo pro Brasil, papai, Silene, o que você quer comer? Aí ai, pai, eu quero uma galinhada. Com couve, que não tem couve na Itália. Aí ele fez pra mim. Foi muito a Silene, bom. Ao mesmo tempo que ela faz a gente se sentir meio burro, meio preguiçoso, ela ainda faz a gente se sentir frouxo, né? Quem aqui come galinhada? Não, fale pra você. Você toma um pé de galinha, Rafael? Eu mato a galinha, não é que eu pego a galinha mas é a galinhada gourmet ou a galinhada raiz mineira que tem pé de galinha, moela? Tem. O meu pai... Que faz com o sangue da galinha. Não, mas você... Não, esse é com molho pardo, essa com sangue, né? Não, o meu pai faz sem sangue. Sem sangue. Eu também amo a Silene mais Nutella. Eu já tô mais ali, já. Tá vendo? Também quase enganou a gente agora. Não, mas é galinhada o seu prato favorito que você ia falar? É esse mesmo? Não, eu tenho vários pratos favoritos. Eu como um pouco de tudo. Eu como peixe, eu como frango, eu adoro carne. Tem vezes que eu quero uma carne mal passada, eu como até a gordura também. Posso fazer uma pergunta nessa linha? Quando você foi pra Itália, quando você chegou lá, algum prato que te surpreendeu ou alguma coisa que você comeu lá que você não conhecia daqui? Quando eu voltei pro Brasil, sabe o que eu queria trazer e trouxe? A mussarela. Gente, a mussarela de búfala que faz na minha região é muito gostosa. E tem vários pratos lá que eu adoro. Aliás, você até cozinhar, aprendi a cozinhar um pouco. Então, agora eu até gosto de cozinhar um pouquinho, sabe? Então, eu me divirto na cozinha, às vezes, com os colegas. Muito frequentemente, a gente marca um jantarzinho, aí a gente cozinha. Eles comem feijão lá? Não, assim, sabe o que eles comem? Gente, massa com feijão. É famoso. Eu adoro isso. Mas não desse jeito. Mas o brasileiro não gosta de massa com feijão. Não, o brasileiro ruim. Não. Tem um restaurante aqui do Alex Atala, sério. Nossa, eu como. Nossa. E depois ketchup. Ok? Oi? Porque ketchup é a mais. Eu vim com a minha amiga italiana aqui. Eu coloquei o ketchup na pizza. Ela ficou super ofendida. Falou, Silene, tem 13 anos, 14 anos, você mora na Itália. Você não pode fazer isso, não. Mas desculpa os italianos. Alex, um corte pra Itália. Não há comparação. A nossa pizza. Se você falar isso com um napolitano, você...
tá arriscando. Olha Eles só, falam mas que a pizza Mas a primeira napolitana. coisa que a pizza... Primeiro que a pizza foi inventada onde? Ah, não, eu tô fugindo com macarrão. É. Macarrão que foi na China. Esquece O tudo. Rafael sabe Alex, muito Volta, Macarrão. volta o corte. Não, foi macarrão. foi na China. A pizza é italiana, veio até da bandeira da Itália. Vai, É verdade. Tem que é uma o- polêmica o maca- que dizem que a pizza é chinesa, mas os napolitanos insistem que é napolitana. Ah, não, macarrão eu sei que é Mas chinês, tem uma a certa pizza- polêmica. pizza- Se você pizza- falar isso em Nápoles, é Mas assim, arriscado. mas os últimos prêmios de melhor pizza do mundo... Foi, Nada. e inclusive a gente mesmo que julgou. E... Mas Rafael... Porque São Paulo tem esse hábito. Esse é o Oscar, São Paulo Rafael. sai, as coisas assim. Toda esquina aqui você vai ver a pizzaria dizendo que aquela foi eleita a melhor pizzaria de São Paulo. Pelo mesmo jornal que a Folha Só de São que Paulo. aí, quando E você ninguém- olha as letras, você vai ver, são as melhores pizzarias com fachadas pintadas em verde Exatamente. que abrem às 18 horas. É muito específico Muito específico para e conta. Mas eu vou dizer assim, eu como alguém que gosta muito de gastronomia, a Itália, de modo geral, todo mundo fala muito da pasta, da massa, mas o que pega são os molhos, né? O molho na Itália também é o que faz muita O diferença. tomatinho é muito É gostoso. A abóbora é diferente. Gente, eu aqui no Brasil eu não comi abóbora. Eu adoro pasta com abóbora. Ela é diferente, muito bom. não é? E o jeito que eles cozinham é muito simples. É. Colocam pouquíssima azeite, Mas a qualidade do tomatinho, insumo- manjericão, e aí vem a nossa qualidade culinária também. talvez É, ela o seja tomatinho é uma das muito mais docinho. ricas, porque ela é italiana, portuguesa, japonesa. japonesa, aí ela tem um pouquinho árabe também, é, né? O ou quibe, do né? libanesa. Libanês, Ah, ok. E lá, você quebra o espaguete no meio ou não? Claro que não. Toma cappuccino à Não tarde. precisa, quando Eu você já coloca tô ele na revoltado. panela, ele abaixa, assim, quando ele cozinha, ele desce, não precisa quebrar, gente, de espaguete. Quando a gente, E o pior, a gente agora vê eu não os vídeos sei aí, o ainda povo comer. quebrando, os É. italianos ficam Alex, loucos. quando Então, não não. quebra, corta. E a água prato. fria depois? Nossa. Passa a massa na água fria. Pro italiano isso é terrível. Eu falo, mas por quê? A massa tem que estar quentinha. Não, pra parar com... verdade. Coloca É óleo. verdade. Bom, tá vendo aí que houve uma polêmica aqui de onde está a melhor pizza do mundo, que eu particularmente penso que seja o Brasil, pelos prêmios que nós Brasil temos. não, é São Paulo. São é Paulo. muito diferente. E É. o São Paulo também tem muita cultura italiana aqui. Agora, sabe uma coisa interessante? Sabe aquela pizzaria de fermentação natural, 430 grade? Acho que é isso, né? Fechou. Fechou do Tatuapé. Sabe que é uma coisa? Você gosta daquela? Eu adoro. Mas você sabe que você percebe? Fui eu que te indiquei. Eu sei. Mas não, você me indicou, você pode não gostar. Agora, uma coisa interessante. Eu faria isso. Você faria você. Pensaria nem gostar. Você tem razão, você tem razão. Agora você vê coisa interessante. É muito polêmico. Eu falo pra todo mundo, é a melhor pizza que eu já comi. Rafael, por enquanto, o pessoal não gosta, não. O pessoal olha, fala assim. O pessoal gosta Mas daquela é porque- pizzaria nossa de bairro, né? É, mas é porque aqui Massa a gente... ruim. Exato. Aqui a gente valoriza excesso de recheio. O paulistano tem o hábito disso. Quanto maior, melhor. Lá é diferente. Lá ele vai... É o que a gente falou, a 430 qualidade do graus. insumo. Peça. Alex, você vai ficar até quando? Amanhã. Mas amanhã à noite? É um pouco- Amanhã você vai falar com o Alex pra mandar pra você. Uma pizza de lá. E a pizza da Moca. É muito boa também. Aqui não, a Moca, o melhor do mundo, né? Foi eleito. Foi eleito. Foi eleito. A melhor da Moca. Silene, citação, frase favorita, um livro, ou um livro que você queira nos indicar. Nem com o livro de geotecnia, não, viu? Não, zootecnia. Tem esse Bom, geotecnia. ultimamente eu tenho lido muito livro, muita norma, muita livro, BIM, então tenho estudado muito. Mas assim, alguns livros, eu gosto de ler alguns livros que falam também sobre religião, essas coisas, e aí eu crio a minha religião, que eu acredito, sabe? E, enfim, eu tento fugir da norma, mas ultimamente eu tenho realmente lido muito sobre engenharia. Você é nerd, né, Silene? Você tenta Um enganar. pouquinho, né? Parece um pouquinho. Você tenta enganar, mas não foge isso, não. Mas beleza, você gosta de ver um anime. Você gosta de ver anime? Você não falou de série de desenho. Quando você era criança, você via? Não. Não. Era só hipismo, estudar. Eu via Chaves, eu adorava Chaves. Ganhou muito. Aí já é Pra caramba. Eu Todas- vi Chiquititas. todas as minhas Era legal analogias também. Era técnicas são legal. puxadas. Alex, Gostava inclusive, de tentou. Julião. Não, É verdade, o Alex participou da audição. Chiquititas não, mas Era eu já Mimi. participei de uma audição aí. Tio Chico. Muito bem. O mestre Chico. O mestre Chico, não parece Vai ele? cozinhar. Vai cozinhar. É ele, era o Alex. Silene, vamos ver aqui, se eu já perguntei tudo. Eu li muitos livros sobre psicologia quando eu tava grávida, tinha mais tempo, né? Porque eu formei grávida.
a trienal. E eu fiquei 2 anos para crescer minha filha, porque eu realmente, nesse período, enquanto ela não falava, eu queria estar presente. E aí, muitos livros de psicologia de como criar. Se eu fosse fazer uma outra graduação por hobby, seria psicologia. Eu gosto muito de ler sobre psicologia. E deixa eu fazer uma pergunta polêmica, colocando essa em polêmica. Você tá nessa linha mais da psicologia científica, que é o dilema que tá hoje? É aquela que só atua baseada em evidências, ou nessa mais contextual? Você já chegou a ver sobre isso? Aqui no Brasil tá tendo uma discussão sobre isso, tipo, parar com essa psicologia de que qualquer coisa é qualquer coisa. Tipo, só pode falar que tem uma síndrome se tiver uma evidência de que tem aquilo. É aquele Eslen, né? Que ele tem defendido muito isso, não sei se você acompanha na rede social. Não. Tá tendo essa discussão lá, porque aqui no Brasil tá tendo essa discussão sobre a febre de diagnósticos. Todo mundo tem alguma coisa. No Brasil é assim, todo mundo tem alguma coisa. Não, sim, mas eu falo assim, mas que não seja uma síndrome, aí é uma outra polêmica. Aqui no Brasil tem essa discussão. Eu vejo bastante, eu que gosto também dessa parte de comportamento, inteligência emocional. Tem uma discussão muito forte sobre isso. Você lá na Itália discute isso ou lá nem tem tempo? A vida tem mais coisa pra fazer? Não sei te falar, porque eu não tô no ramo, né? Então eu não confronto muito com psicólogos, então não sei te dar essa informação. Tô um pouco ignorante nesse aspecto. Mas até no ambiente de trabalho, assim, você tem percebido as pessoas sendo diagnosticadas com mais coisas e todo mundo ter uma tendência de ter alguma síndrome, alguma coisa menos que aqui? Isso é isso que eu queria saber. É mesmo, você vê? Rafael, amanhã ele vai estar, eu vou te mandar pra Itália. Aliás... É mesmo? Não, me fala um pouco mais pra isso. Eu acho que no Brasil a gente já tem muito, por exemplo, antigamente, às vezes você ia fazer uma consulta com um psicólogo, achava que você tinha um problema, então... eu, por exemplo, se a pessoa faz terapia, sabe? Você faz terapia... terapia eu acho que todo mundo deveria fazer, é uma coisa que é muito positiva, sabe? Porque quem estuda psicologia te ajuda. Eles estudaram, então eles sabem como chegar em alguns pontos que nós não né? É um suporte muito bom. E eu acredito que todo mundo tenha que fazer terapia, é positivo para todos. Já na Itália, se você vai, algumas pessoas, você fala assim, faz terapia, fala, não, é problemática, então... Apesar que eu acho que pessoas problemáticas são capazes de lidar com mais problemas, então elas aprendem muito, né? Nós aprendemos muito com os problemas. Eu prefiro evitar, não quero que Deus me mande os problemas, não. Mas quando os problemas chegam, a gente aprende muito, a gente cresce muito. Lógico. É engraçado, porque a gente é descendente mesmo, né? Sim. Então, é isso, né? Todo mundo fala. O Brasil tá mais aberto nesse sentido. Mas as pessoas mais... E tem menos... pessoas mais antigas, é descendência, né? Menos crises, menos diagnósticos com relação aqui. Mas aí eu acho que é uma questão de país desenvolvido e subdesenvolvido. Eu acho que é um problema dos países desenvolvidos, né? Porque você vê as pesquisas, por exemplo, onde tem maior problema de suicídio, não sei o que, você vai estar em Noruega, Japão. Mas eu acho que é bem ligado ao clima, esse problema, sabe? Não, mas você vê Coreia do Sul. Coreia do Sul não é frio que nem no... Né? Não é nem tanto o frio, é noite. Tem um período, tem lugares que quando estão muito próximo ao polo, 6 meses noite, 6 meses dias. Isso é uma maluquice. Eu já viajei pra Noruega, no período que era sempre noite, isso pro organismo fisiologicamente, eu fiquei perdida. E eu acho que isso é um fator que influencia muito, sabe? Eu acho também. Eu fui pra Alemanha no inverno e eu brincava com a minha esposa, né? Eu falava que já é 3 horas da noite. Porque 3 da tarde já é noite, 5 já é noite, meia-noite, e 6 tá todo mundo em casa praticamente dormindo já. Mas só pra não correr o risco de eu ficar dando opinião aqui sobre um assunto que eu também não tenho a mínima ideia, como diria o William, sobre o que a gente tá falando, mas não pode ser o único fator, porque o ambiente sempre foi aquele. E há uma variação. Como nós somos engenheiros, nós sabemos que o quê? Se a variável, se a constante, a variável e a constante, que é o clima e a temperatura, tá sempre lá, há uma variável externa, ambiente, pessoa. Talvez, tipo assim, há um fator brasileiro. A gente ainda é muito familiar, você percebe quando você chega aqui, né? Eu falo, italiano também é, né? Muito, o italiano também é muito. Isso também protege. Muito. Certo? Tipo assim, você não tem aquela... Eu acho, por exemplo, a gente não tem ecossistema... Como que é?
não é ecossistema, tem um nome melhor pra isso. Da família tá perto, sabe? Tipo, hoje eu percebo que isso faz muita falta. Você não tem. O seu pai tá Apoio próximo do familiar, bairro. Um rede de apoio. Rede de apoio. Opa, rede de apoio. Sua mãe tá ali, seu pai tá aqui, seu primo, a tia, que não sei o quê. Próximo é muito bom. Então, assim, facilita pra Mas você. hoje, com a internet, eu tenho meus pais muito próximos a mim. Eles me suportam muito, me apoiam muito, mesmo longe. Meus pais, eu tenho um relacionamento com eles de muita amizade. E talvez eu gosto de opinião do meu pai, sabe? Eu importo com a opinião do meu pai, mas é positivo, não é negativo, não. Eu tenho liberdade de poder conversar com ele sobre qualquer coisa, com os dois. Mas é porque você já era independente, né, Silene? 16 anos você já tava correndo riscos de morar sozinho. Eu não dependo dos meus pais economicamente também, desde que eu tinha 20 anos. Que você tenha suporte, não é dependência, já muda tudo. Então, mas normalmente cria distância, não proximidade. Né? O quê? A questão de você ter essa independência. Às vezes essa dependência pode ser tóxica, né? Os pais, pode acontecer dos pais quererem essa dependência para ter um controle, né? Não é o caso, não é o meu caso, mas eu tenho eu gosto de compartilhar e eu sou diferente da minha irmã. Por exemplo, a minha irmã bate o carro, ela não conta pros meus pais pra não preocupar meus pais. Eu bato o carro, pai, bati o carro. Eu também. Ele não pode na Itália, não pode, lá no Brasil não pode fazer nada. Então eu ainda, realmente, mas eu falo que é melhor. Porque meu pai sabe que se eu tenho um problema, é noto. A minha irmã não, ela tem um problema, a gente fica preocupada se ela tem um problema, porque a gente não sabe, porque ela não fala. Então a gente fica tentando até tirar dela, sabe? Eu também, eu sou super independente. Até dar um problema em alguma coisa. Seu Elson. Não. E é a coisa mais feliz. Ô, Rafa, só uma coisa importante aqui rapidinho, né? Falando desse ponto. Eu tenho um colega que ele tem algumas formações, mas uma delas, que é o que ele mais atua hoje, é psicólogo clínico, né? E ele é totalmente contra a terapia. Assim, é surreal. É psicólogo clínico contra terapias. E aí, uma vez eu conversando com ele, né, falei assim, cara, mas por que você é contra a terapia? É o que você falou mesmo. Ele falou, porque hoje, as pessoas, ele fala isso abertamente, tá, com um profissional da área. Ele fala assim, encontrou-se dar muitos problemas para se manter muita gente. Então, um exemplo, borderline, ele dá um exemplo bem clássico, borderline. Você tem uma porcentagem, né, de estudos que dizem que X% da população tem borderline. É impossível ter a quantidade de pessoas se declarando só, por exemplo, no Brasil. Com essa assim, não faz sentido numérico dentro de todos os estudos que tem sobre isso. Então, e aquela história, né? Tudo que é psicológico é muito difícil de você dar realmente um diagnóstico médico. Então, se alguém fala que tem, pra você tem, né? E aí ele é muito isso. Que nem ele fala assim, uma pessoa, quando ela vai fazer uma terapia, a terapia tem que ter começo, meio e fim. Pessoas que fazem terapia por 10 anos, algum problema tem. E aí, e até uma pessoa muito legal, assim, que um exemplo que ele dá, é um paciente que foi pra ele, o cara fazia terapia de mais de 10 anos, e o cara tinha um instinto suicida muito alto. Ele tinha um complexo suicida muito alto. E aí a primeira coisa que ele fez foi assim, peraí, seu problema não é psicológico, seu problema é hormonal. E aí fez todo um trabalho e descobriu que a testosterona dele estava muito baixa e o estrogênio dele estava muito alto. Era uma pessoa obesa, toda aquela história. E aí o que acontece? O organismo dele, ele é um homem, só que ele exalava estrogênio. Porque a testosterona dele estava muito baixa. Então isso bagunçava ele psicologicamente. Então a terapia dele não foi terapia psicológica, foi hormonal. E aí ele dá alguns exemplos, entendeu? Eu vou te falar um negócio. Eu concordo que terapia é importante, mas como qualquer outra coisa, tem que ter início, meio e fim. A minha pergunta é muito profissional, Rafa. Porque, por exemplo, a minha terapeuta fez muita diferença. Mas é porque foi a minha esposa. Ela me convenceu muito rápido que eu tinha alguns traumas. Que eu falei, não tem. Ela disse, você tem sim. E eu saí dali convencido. Naquele momento eu percebi que ela tinha razão. E outra coisa, ficar traumatizado, né? Só pra podia ser pior. Então... Só pra gente contextualizar também, a gente tem sempre que lembrar, e eu não gosto de endeusificar nenhum profissional. A gente tem que lembrar sempre do seguinte situação. Todo engenheiro é muito bom, Silene? Não. Você pegar um psicólogo não é muito bom. Exatamente. Então, quando a gente fala
Olha, terapia. Primeira coisa, a que acesso de terapia essa pessoa tem? Que tipo de profissional essa pessoa vai ter acesso? Porque, por exemplo, como não é possível ter tanto borderline, também não é possível ter tanta gente diagnosticando. Exato. E provavelmente não é possível ter tanto psicólogo também, como não é possível ter tanto advogado, e assim vai, assim vai. Então, assim, eu gosto sempre daquela frase que você... Essa frase que você falou sempre pra mim é muito interessante. Você falou assim, é legal que a Silene, ela mesma mostra, tipo assim, ela mostra os conceitos dela e como ela quebrou os conceitos, né? Você falou, eu fui pra Arábia, toda receosa, mas eu fui. Cheguei lá, eu fiquei meio assim. Conversei com elas já, eita, peraí, que não é isso que eu sei. Às vezes a gente também não se permite também entender o que aquele outro tá passando, qual é a realidade daquilo ali que tá acontecendo. Então, assim, não dá pra saber o que é melhor pro outro. E às vezes é um sentimento seu mesmo, às vezes é um problema seu, às vezes é um problema físico, às vezes é ambiental, você tá num ambiente tóxico, você tá num ambiente que te maltrata e tal. Exato. Ó, qual é o critério mais básico que você pode ter? Você tem que ficar num ambiente que você é exaltado, evitar os que você são tolerados e aqueles os ambientes que você não é bem quisto, você deveria sair, certo? As pessoas ficam ou não ficam em ambientes que elas não são bem quistos? As pessoas vivem fazendo isso, continuam num ambiente que ela é maltratada. Às vezes uma questão também ambiental também. E como que e o terapeuta às vezes não consegue atingir isso. É uma questão muito complexa. É a mesma questão também. O conhecido, o desconhecido. Às vezes o conhecido não é ideal, não é bom. É o mesmo contexto também para o BIM. O conhecido é um método tradicional, talvez não seja o melhor, mas ele é conhecido. Então, o novo gera sempre um medo, né? Então, às vezes, a pessoa fica ali naquele ambiente que não tá mais funcionando, a pessoa não tá mais bem ali, mas é conhecido. Então, é o conforto do conhecido, sim, que às vezes não é nem confortável. E aí, o maior risco da vida é não correr risco. E aí, é muito difícil sair quando é assim. Silene, últimas perguntinhas pra Silene. Vamos lá, hein? Essas daqui é pro Alex fazer aquele corte, mandar pro seu Rômulo, pra dona Marcelene. Olha só. Pra Melissa. Pra Melissa ver quando ela tiver 40 anos. Ela vai lembrar da mamãe dela, vai ver a mãe dela dando entrevista. Melissa quer ser uma futura engenheira. Engenheira? Falei, não faça isso mesmo. Aí que ela vai fazer mesmo, só pra te contrariar. E vai trabalhar em infraestrutura também. Exatamente. Silene, como você gostaria de ser lembrada como profissional? Eu gosto muito de ser útil, Rafa. Eu quero ser uma pessoa que... ser útil, sabe? Trabalhar em equipe. Saber trabalhar em equipe, pra mim, é muito importante. E ser útil. Qual o principal fator que você enxerga para trabalhar? Eu tenho uma característica... Isso. Eu tenho uma característica muito minha, que eu tenho uma compulsividade por ser útil. Por exemplo, eu tô no meu ambiente de trabalho, alguém fala, eu preciso de uma caneta. Eu tiro a caneta em 1 segundo. Entendeu? Às vezes eu tenho que até me controlar, porque às vezes eu percebo que isso é um pouco compulsivo minha. Então eu gosto muito de ser útil, de ajudar, e pra mim é muito gratificante. Ela é só ir na mão com o Charles. E aí eles dois cadê minha caneta primeiro, então agora a minha. Nossa, o Charles é igualzinho. O Charles é até perigoso. É nesse nível mesmo. É perigoso. É tipo assim, Charles, você viu como me... Ó, Michel. Eita, meu filho, né? Calma, meu filho. Tipo, ele já faz isso. O Charles é igualzinho. Qual que é uma característica, Silene, importante pra ser uma pessoa... Pra trabalhar em equipe, ser útil pra equipe? Então, trabalhar em equipe, eu hoje trabalho com 4 rapazes, né, no meu escritório. Nós trabalhamos muito bem juntos. Eu até deixo um abraço pra eles. Nós somos muito unidos. No início, às vezes, quando chega um novo funcionário, 2 funcionários chegam junto, talvez um puxa o tapete do outro, e aconteceu algumas vezes. Por exemplo, eu vou citar uma vez que uma coisa banal, por exemplo, essa folha vai colocada aqui. Qualquer pessoa pode chegar e saber que essa folha vai colocar. Não precisa de uma ciência para saber que a folha vai colocada ali. A folha não estava nesse local, estava nesse local. Aí chega o outro colega, em vez de falar, por exemplo, comigo, que eu não coloquei a folha ali, ele fala com o chefe. A Silene não colocou a folha ali, a Silene colocou a folha aqui. Aí o chefe vem, Silene, foi você que não colocou a folha ali? E eu sou o tipo de pessoa que eu detesto polêmica, eu evito fingir que nem escutei. Eu falei, continuei fazendo. Por exemplo, eu não gosto de render briga, sabe? Eu acho que, tipo, uma coisa tá ali, a gente resolve ali no momento, mas não fica 10 horas falando da mesma folha, não tá ali, a folha tá aqui, eu não tenho muita paciência, eu não gosto muito. Aí meu chefe veio, falou, Silene, você que colocou a folha ali? Aí eu, não. E continuei trabalhando e tal, evitei. Aí meu outro colega veio.
Não, Silene, mas aqui foi a Silene colocou a folha ali. Aí meu chefe foi ver como que um brigava com o outro, sabe? Eu tô escutando. E esse meu colega, quando ele chegou, ele tinha essa mania. Ele é um amor de pessoa. Só que ele tem essa característica dele, sabe? De colocar a lenha na fogueira. A gente fala na Itália, gasolina no fogo. Então ele fica ali. Então, hoje em dia, nós... Sabe família, quando um salva o outro? Então nós somos muito unidos. E é um salvando o outro. No início não tinha esse equilíbrio, essa cumplicidade. Mas hoje, no nosso ambiente de trabalho, todo mundo fala que o escritório, que nunca tem uma briga, ninguém grita no escritório, tem muita união, é o nosso. Nosso escritório é muito... Todo mundo fala, ai, tá uma confusão aqui na empresa, a gente chega aqui no escritório de vocês, tá tranquilo. Não tem ninguém que fala, porque no canteiro tem muita gente que grita, fala alto, briga. Passa ali na mesma hora, mas tem muita briga. No nosso, não. Engraçado, então, eu tô achando que na Itália a relação é mais quente do que aqui. Porque tipo, eu acho que aqui na obra não é assim, né? Até tem mais receio, né, Rafa? Tipo, aqui não é assim, viu, Silene? Por mais que é brasileiro e tal, mas eu acho que aqui até é mais assim, ó, cada um no seu... Mas é muito engraçado, porque quando eu veio pra Itália e Portugal. É que já fala brigando, né? Não, e assim, é muito isso. O trânsito, as pessoas no trânsito bravas com buzina. É Brasil, eu falei, eu tô no Brasil. Porque é isso, só que a gente tem aquilo, né? O Brasil... São Paulo, de muitos imigrantes italianos, de muitos imigrantes portugueses. Uma vez o Antônio Cianciulli teve uma coisa lá, ele chegou e o Antônio, eu tenho muito carinho e respeito por ele, porque ele foi um grande tutor pra mim. Ele me ensinou muito. Então eu tenho muita... nós trabalhamos muito, né, juntos, então eu tive muito suporte dele, porque eu tinha que fazer muitas apresentações. Tenho muita admiração por ele como profissional, como pessoa também. Foi uma pessoa muito importante na minha formação. Uma vez a gente estava numa discussão ali, e quem era a culpa? Quem que tinha mandado o e-mail? O Antônio chegou e falou assim, a culpa é minha. Não interessa de quem é a culpa é minha. Me interessa que isso não aconteça mais. Por que teve esse problema? Nós vamos corrigir aqui, porque eu não quero que aconteça mais. A culpa é minha. Então não interessa de quem é a culpa. O que interessa é que isso não aconteça mais. Eu tenho isso muito como virou pra mim uma filosofia, sabe? Sim. De vida. Em muitos aspectos. Sabe que recentemente eu tive uma situação de um diretor, não só falando da culpa do que aconteceu, ele se colocou como alguém que falou que se der errado, a culpa é minha. Não deu errado, a culpa é minha, eu não quero saber. As pessoas com medo de tomar a decisão, ele falou, se for por falta de culpa, coloque em mim se der errado. Então é mais uma experiência que você fala, é isso que faz a diferença. O medo. Um exemplo, assim, um exemplo clássico, acho que o Rafael deve lembrar disso. Foi uma vez, né, quando ele era estagiário, né, e tava, o Igor, lembra do Igor? E aí eu cuidava da torre, e o Igor cuidava da área comum, e o cara errou uma viga, a viga era invertida, fez a viga normal. Acho que o Rafael lembra, teve que demolir uma viga, um trecho de laje, porque sem obra é inaceitável, né? Você tem que demolir tudo aquilo lá e tal. E aí, na época, o Luciano Cavalcante chegou louco, assim, na obra, mas quem que foi a culpa? E aí o Zé sempre foi, eu acho que sempre foi pra mim, assim, sempre foi um líder, assim. O Zé falou, não, a culpa é minha. Aí eu falei assim, mas foi você que fez a FVS? Aí o Zé falou, não, mas a equipe é minha. Então a culpa é minha. Eu não quero saber quem foi que errou. A culpa é minha. E acabou ali. E aí eu falei assim, qual que é a discussão agora? Ele falou assim, a discussão é que a gente vai demolir. A gente vai refazer. Acabou. Tem o que fazer. Não tem solução. Qual que era a solução? A solução era só essa mesmo. Ou seja, cumplicidade, responsabilização, tipo, cada um assumir a sua responsabilidade, e pro líder assumir e gerenciar risco, né? Exato. Porque é a sua única obrigação ali como líder, né? Muito legal. Silene, e como você quer ser lembrada como mulher? Pra sua filha, pros seus pais, pra todo mundo que te importa. Como você quer ser lembrada como mulher? Então, Rafa, eu tento ser uma pessoa muito correta, sabe? Tento ser empática, entender como pessoa que ajuda também, né? Como uma mulher que ajuda. Eu tenho uma família com muitas mulheres. Minha mãe, eu tenho 6 tias por parte da minha mãe, 3 por parte do meu pai, e dos primos eu fiz essa conta ontem. De 30 primos, nós somos 23 mulheres e 7 primos da família da minha mãe. Então nós somos muito mulheres. Quantos irmãos seu pai tem? Unidas. Meu pai são 5 filhos. Então é só mais um irmão que ele tem? Ele tem um irmão
que faleceu, que é o homem, e 3 irmãs. Sim. O pai da Silene, ele é cercado de mulheres. De mulheres. Sim. Ô, seu Rômulo. 3 irmãs. Tinha mãe, meu pai perdeu a mãe, o pai que ele era muito novinho, ele tinha 6 anos. E isso é uma dor que a gente traz por gerações. Eu tenho... a gente carrega isso, sabe? Que o papai cresceu sem o pai, presença do pai. Então ele ele tinha a mãe dele e as 3 irmãs, porque o irmão já era casado. Então ele cresceu e meu pai ele foi emancipado. Com 13 anos ele já era o homem de casa, ele trazia o salário dele, ele já trabalhava, ele foi emancipado para trabalhar, entregava na mão da minha avó. E a minha avó dava, sei lá, um percentual para ele ter e ajudava a família a crescer. Depois, esposa, né, minha mãe, 3 filhas e agora 2 netas. Então, assim... Caramba, santo. Santo. Mas cozinha, né? É um lugar de paz. Tem como. Caramba, Alex, a gente tem que conhecer o seu Rômulo mesmo. Ele vai ensinar muita coisa pra gente. Mulheres. Não, o que ele vai ensinar pra gente é assim, ó, só aceita, fala assim, senhora. Não tem muito o que falar, né? Ele deve ser calmo. Meu pai é muito sábio. Ele nunca... Pode que ser, Isso era intrínseco do processo dele. Meu pai é muito correto. Por exemplo, se eu chegar e contar uma situação pro meu pai, ele não é que ele toma meu partido. Ele vê o outro lado também. Ele fala, Silene, sim, mas a outra pessoa poderia... Então, eu gosto muito de compartilhar as coisas com meu pai, porque eu sei que ele me ajuda a ver o outro lado. Sabe? Então, assim, como mulher... eu tenho esse papel também de mãe, né, de dar o exemplo. Meu pai nunca me falou uma mentira. Eu não gosto de mentira. Muito raramente eu falo uma mentira. Vou fazer uma pergunta. E eu não gosto. Eu acreditei. Desculpa, seu homem. Da paz. Isso. Do seu Rômulo. Fada do bem. Fada do bem. Moedinha embaixo do travesseiro. Mas Essa não perdoar. Essa não vai perdoar. Vai ser... Eu acordava, ia lá pro barzinho, tentava dormir pra ver se eu via o Papai Noel. Eu acreditava mesmo. Mas, ó, ele podia até mentir no Papai Noel, mas se vestia. Então foi. Era com cabelo. Se vestia mesmo? Sim. Então tudo bem. Então ele não mentia. Homens de verdade, né? Seu Rômulo, seu Elson, é outra pegada, né? Eu tenho muita admiração pela pessoa que meu pai é. Ele é muito... Meu pai ajudou muita gente. Mas você quer ser lembrada como... Eu não tenho essa aspiração, não. De ser lembrada como alguém, porque eu aceito que eu não sou perfeita também, eu aceito as minhas vulnerabilidades. Então, por exemplo, para minha filha mesmo, eu tinha a imagem dos meus pais como perfeitos. Então, sabe, eu pretendia, inclusive, que eles fossem perfeitos. E para minha filha, eu mostro as minhas vulnerabilidades. E eu aceito hoje mais as minhas vulnerabilidades também. Eu não sou perfeita, né? Eu gostei muito de aquela escola falando um negócio que, tipo assim, o peso que se coloca nos pais e nos filhos de um processo que nenhum dos dois tem a mínima ideia do que tá fazendo. Porque os pais são pais a primeira vez e o filho também é filho uma única vez, né? Então é um processo de trauma e correção. E ela tava falando, né, que traumatizar é endireitar. Então o galho tá indo pra cá, aí você traumatiza, coloca amarra ele aqui, ele endireita e vai a melhor. Mas o objetivo é fazer com que vá certo. Alguns erram pra mais, pra menos, mas não tem como ser perfeito o processo. Eu falo bastante com a minha esposa, né? A gente tá passando um momento de transição, meu filho tem 7 meses, então é super novinho. E ela tá vivendo um momento, como você falou, que é um momento onde ela quer acompanhar todos os passos, onde ela quer estar perto de tudo. Uma parte é proteção e uma parte é desejo, né, de querer ver tudo isso acontecendo. E eu falo sempre para ela que, por mais duro que seja, a gente nunca vai conseguir medir o quão bom a gente foi pro nosso filho. Mas se a gente quiser medir em alguma coisa, o quão independente ele vai ser da gente. Então, um bom caminho é saber que ele precisa menos que eu corrija por ele, né? Então, é difícil a conta. A gente nunca vai saber o quão bom. Com certeza a gente vai errar muito tentando acertar. Eu falo pra ela, por mais duro que seja, o dia que a gente perceber que ele depende zero da gente, é sinal que a gente acertou um pouquinho. Exato. É mesmo. É verdade. É verdade. E é isso aí. Olha só, caramba, hein? A Silene deu uma resposta, uma das respostas... Alex tá no nosso, acho que talvez top 1 da Silene, hein? Como gostaria de ser lembrado, hein? Foi a primeira pessoa que bonito, hein? Gostei, Silene. Caramba, essa eu vou anotar pra mim também.
Que legal. Talvez ser lembrado é um desejo que não nos cabe. Eu não tenho essa É verdade. pretensão. Eu quero ser correta, quero ser boa dentro do meu possível. O hoje é imprevisível e o futuro é inevitável. O futuro, Rafa, tudo passa. Então também querer ser lembrado talvez seja um desejo não alcançável que só prejudica, né? É melhor só fazer o melhor que pode, servir o máximo que puder também, e tá bom demais. Alex, devo mais alguma coisa, Alex? Ou posso já ir pros nossos